eu acho que ficou muito claro para todo mundo que o nosso principal objetivo com essa conferência é aumentar a competitividade do Brasil por meio da tecnologia. E a gente acredita que compreender a situação atual do ecossistema de inovação e de empreendedorismo no Brasil é o primeiro passo para que essa mudança realmente seja possível. Por isso, a gente vai trazer aqui, em parceria com a McKinsey, um snapshot das forças e dos desafios que o Brasil enfrenta no âmbito digital. Para esse painel, a gente vai contar com a presença do Nicola Calitio e do Jordão Lombardi. Passando um pouquinho da biografia deles para vocês, o Nicola ele é Senior Partner na McKinsey São Paulo e ele também é presidente do Conselho Global de Clientes da McKinsey. O Nicola ele se juntou à companhia em 1992 e ele já atendeu mais de 100 clientes em mais de 20 países em todos os continentes do mundo. O Nicola também ele é um grande ativista pela educação e hoje em dia ele trabalha com a reforma educacional no Brasil. O Nicola ele participa do conselho do MASP, Museu de Arte de São Paulo, e da Brasa, Associação de Brasileiros no Exterior. O Nicola ele se formou em Engenharia Civil pelo FMG e teve uma passagem, fez o seu MBA pelo MIT Sloan School of Management. Falando um pouquinho mais do Jordão Lombardi, ele é partner na McKinsey, ele tem uma grande experiência com consultoria, ele atua principalmente em projetos de telecomunicações, inovação, e ele tem mais de 10 anos de experiência com estratégia digital. O Jordão ele se formou pelo ITA, em Engenharia da Computação, e também teve uma passagem pela Harvard Business School. Então vamos receber aqui no palco o Nicola Calitio e o Jordão Lombardi. Muito prazer. Boa tarde, pessoal. Meu primeiro objetivo aqui é garantir que ninguém durma, porque é um grande desafio, imaginando depois do almoço. Eu pensei em fazer uma sessão de meditação, mas o pessoal da organização não deixou. Então vamos lá. O que é o Brazil Digital Report? O Brazil Digital Report surgiu de uma inspiração que existe no mundo um relatório de Internet Trends. Existem inúmeros relatórios, talvez alguns mais famosos que outros há 20 anos, que é um dossiê com todas as informações que alguém está pensando sobre fazer uma empresa, uma startup ou entender algumas coisas com relação à internet, vai, olha e num lugar único consegue ter todas as informações. O que a gente descobriu é que não existia esse dossiê no Brasil. E o Hugo nos ligou e nos convidou a fazer uma parceria junto com a Brazil Silicon Valley para fazer esse relatório. Nós tivemos um prazer e uma honra muito grande de poder fazer o que talvez vai virar o padrão do Internet Digital Report no Brasil. O que esse relatório tem? Esse relatório tem uma compilação de todos os dados disponíveis, que eventualmente você pode achar através de muitas e muitas horas de pesquisa, algumas informações prioritárias da McKinsey e uma pesquisa primária que a gente fez. A nossa intenção é que a gente repasse esse relatório a cada ano, se Deus quiser, a cada ano que a gente tenha um Brazil at Silicon Valley. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui nos próximos 30 minutos é fazer um pequeno pincelada dos nossos findings. Obviamente o relatório tem 200 páginas e vai estar disponibilizado no final da nossa apresentação para vocês baixarem. Mas o que a gente tentou extrair é, bom, depois de você fazer esse relatório, fazer uma pesquisa enorme e pensar a respeito, quais são as principais conclusões que a gente tira? Primeira, é que existe um senso de uma oportunidade enorme pela frente no Brasil. Entretanto, existe uma enorme dificuldade, enormes desafios que nós, os empreendedores e nós brasileiros enfrentamos para ter sucesso no Brasil. Vamos passar rapidamente cada uma dessas mensagens. Primeiro, talvez é bom mencionar que nós acreditamos que estamos vivendo um momento de inflexão. Eu vou passar isso rapidamente, porque eu acho que todos nós acreditamos nisso. O Brasil passou um período muito difícil nos últimos anos e acreditamos que existe um momento positivo de retomada do crescimento. Se nós olharmos
Isso se materializa de diferentes formas. Um índice de confiança, tanto do consumidor quanto da indústria, dos mais altos recentes. Os investidores e a Bolsa de Valores tocando 100 mil pontos, coisa que nunca aconteceu, tinha acontecido antes. O risco Brasil se reduzindo a patamares similares a quando o Brasil possui investment grade. E uma taxa de câmbio que, na nossa visão, é até razoavelmente apreciada. Nós acreditamos que, se você ajustar desde o plano real, o Brasil, pela diferença de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos, a taxa de câmbio deveria estar mais próximo de 3 do que de R$4. Mas, obviamente, nós não fazemos previsões sobre câmbio. Como diz o ditado, Deus inventou o câmbio para dar humildade aos economistas. Então, quem sou eu, que nem economista sou, para falar sobre taxa de câmbio? E, além disso, a gente vê, pela primeira vez, o que muita gente fala, um momento no qual a gente vive inflação baixa e taxa de juros baixa. A gente já viveu o período de taxa de juros baixa, mas isso resultou em uma inflação mais alta. Bom, entretanto, para a gente aproveitar esse momento positivo, nós acreditamos que é fundamental fechar uma lacuna de produtividade histórica que o Brasil tem. Se nós começarmos, talvez há 50 anos atrás, e olharmos o que aconteceu, em 1964, um trabalhador brasileiro produzia $10 mil por ano. 50 anos depois, esse trabalhador brasileiro médio produz $20 mil. Ou seja, nós dobramos a produtividade de um trabalhador em 50 anos. Os Estados Unidos, que tinha mais de $50 mil em 64, também dobrou. Ou seja, o trabalhador brasileiro era 1/5 produtivo quanto o americano, e continua sendo. Entretanto, se a gente observar nesse quadro algumas economias mais abertas e que focaram em melhorar sua produtividade, aumentaram essa produtividade entre 10 e 20 vezes, como foi o caso da Coreia do Sul e da China. E, consequentemente, isso gerou crescimento econômico. Quem é economista sabe que o crescimento vem de dois fatores: ou mais input capital e trabalho, ou mais produtividade dos fatores. O que a gente observa é que o tema da produtividade no Brasil ainda vai ser mais importante nos próximos 15 anos do que foi nos últimos 15. Porque se nos últimos 15 anos o Brasil cresceu aproximadamente, quase 3% ao ano, uma grande parte disso, ou quase 80% desse crescimento, veio do crescimento da massa de trabalho, do boom demográfico, o famoso boom demográfico, que acabou. E como a gente sabe, demografia não se muda no curto prazo, e mesmo no longo prazo é muito difícil mudar. Então, a única chance que o Brasil tem de não crescer 1,5% ao ano pelos próximos 15 anos é dramaticamente aumentar a produtividade. É uma conta tão simples quanto essa. E o que a gente observa é que, como o Jorge já nos falou hoje de manhã, e ele não tinha visto esse relatório, né? Nós fizemos uma análise para tentar entender como as maiores empresas brasileiras evoluíram nos últimos 10 anos, comparando com os Estados Unidos e com a China. Enquanto os Estados Unidos já conseguiram, o que o Jorge falou, de ter as 5 primeiras empresas como empresas de tecnologia, e a China hoje tem 2 delas, e várias outras a caminho, o Brasil teve 2 problemas nesse período. O primeiro é que não conseguiu que nenhuma empresa entrasse nessa lista. Esses são dados do final de 2018. Talvez agora, com o crescimento da Estônia, a Estônia tenha conseguido entrar nessa lista. O segundo problema é que não só não teve nenhuma empresa de tecnologia que entrou na lista, mas como as empresas que estavam, praticamente viram o seu valor de mercado cair quase pela metade. Então a gente conseguiu destruir metade do valor de mercado das 10 maiores empresas brasileiras nos últimos 10 anos. Se a gente olha um dos grandes fatores de por que a economia brasileira é pouco produtiva, é porque a economia é fechada. A gente sabe, em 1500, a China era o país mais próspero do mundo que fez uma muralha, que entrou em séculos de declínio econômico. Portugal não era nada,
mandou 3 caravelas para fora e conquistou as Américas. A abertura é super importante. Existem 400 tratados de comércio no mundo, que te dão acesso a 100% dos consumidores. Só que você não precisa fazer 400 tratados de comércio. Com 27, como no caso do Chile, eles têm acesso a 95% dos consumidores do mundo. Nós temos 9 tratados de livre comércio, que nos dão acesso a 5% dos consumidores do mundo. Não só ter uma inter-relação e um livre comércio de mercadorias é importante, como de pessoas é super importante. Nós estamos aqui no lugar onde metade das startups são fundadas por um estrangeiro. A pergunta que a gente deveria se fazer é: quantos de nós que estamos nessa sala são estrangeiros e escolheram o Brasil para investir em tecnologia? Não precisamos ir nem tão longe. Quantos professores das nossas faculdades de ponta são estrangeiros que nós estamos atraindo? E por último, alguém poderia falar que, puxa, realmente esse é o grande problema, mas o problema principal é realmente a educação. E temos que botar mais dinheiro na educação. Olha, eu acredito que o problema do Brasil tem uma grande parte que é a educação. Entretanto, o que a gente observa com fatos é que nos últimos 12 anos nós dobramos o nosso investimento real em educação com retorno absolutamente zero. Os nossos índices do PISA são absolutamente constantes nos últimos 12 anos. Bom, e talvez para terminar, o tema de inovação de tão importante, a gente resolveu ressaltar o incentivo de um inventor ou de um inovador, muitas vezes é uma patente. Só que no Brasil, demora-se 14 anos para se registrar uma patente média. Imagina o valor da sua invenção 14 anos depois, quando você consegue a patente. Mas a gente fala deve ser porque tem muitas pessoas tirando patente, né? Obviamente, infelizmente, não é o caso. E aí, o que a gente tentou entender é falar assim, ok, país com uma perspectiva positiva, mas com inúmeros desafios de produtividade. E aí a pergunta que se faz é, como resolver isso? E o que a gente observa é que a revolução digital é uma enorme oportunidade para resolver esses nossos problemas de produtividade e de conexão com o mundo. E o que nós tentamos entender é através de 3 lentes diferentes, a primeira de consumidores, a segunda do ecossistema de empreendedores e a terceira fazendo alguns deep dives específicos por setor, como seria essa oportunidade. Então vamos começar pelos consumidores. O que a gente observa é que os consumidores e a população brasileira são um enorme ativo que nós temos como país. Ou seja, os brasileiros estão preparados para a revolução digital. E por que a gente fala isso? Porque a gente vê não só a penetração de internet, de smartphones no Brasil, crescendo de forma acelerada, mas como hoje, com 67% da população já tendo acesso, nós temos quase 90% da massa de consumo spend disponível com pessoas que têm conexão na internet. O que a gente observa também, e que talvez eu até reclame dos meus filhos porque passam muito tempo na internet, é que a população brasileira é uma das que mais passa tempo online do mundo, mais do que os americanos. Todos esses dados, vocês podem ficar à vontade, podem tirar fotos, mas vão estar no relatório também, que vai ser disponibilizado nesse momento, logo após a nossa apresentação. Isso se traduz em o Brasil ser um dos maiores, um segundo, ou terceiro, ou quarto, maior mercado para um grande número daqueles líderes da página, quando mostrava as maiores páginas americanas, as maiores empresas americanas. Ou seja, WhatsApp, Instagram, Facebook, jogos, LinkedIn, o Brasil tem a segunda ou terceira maior base de usuários. Isso é super importante, porque muitas das empresas podem alavancar essas plataformas para fazer os seus negócios, terem sucesso. Entretanto, a gente observa também, mesmo no lado dos consumidores, que essa batalha de inclusão digital ainda não está terminada, não está ganha. Por quê? Os brasileiros, sim, passam muito tempo online, mas
Primeiro, a velocidade da internet é muito mais baixa do que de outros mercados. E não só a velocidade é baixa, o número de áreas de sombra e vezes que você perde a conexão é muito maior, o que obviamente é um problema quando você está fazendo uma transação. Além disso, muitos brasileiros ainda não têm esse acesso, como por exemplo 42% da população do Norte e Nordeste, 75% das pessoas acima de 60 anos, que eu não chamo nem um pouco de velhinhos, porque eu estou daqui a pouco chegando lá, né? Ou pessoas com renda mais baixa. E além disso, a penetração de e-commerce é muito baixa. Nós vemos o brasileiro usando muito a tecnologia como mídia social e jogos, mas com baixa penetração em transações, seja e-commerce ou outras usos de novo valor adicionado na internet. Algumas categorias, por exemplo, a penetração de internet no Brasil, de e-commerce, ainda é bastante incipiente. Muitas delas bem abaixo dos demais países do mundo. Bom, então o que a gente observa? Do lado do consumidor, os consumidores brasileiros estão prontos para a revolução digital. Vamos olhar então agora um pouco o ambiente, o ecossistema empreendedor e um pequeno deep dive. Então, Jordan vai falar um pouco sobre isso. Bom, boa tarde, pessoal. Então, para falar um pouquinho, começando com o ambiente empreendedor, né? Eu acho que o primeiro ponto... Acho que o primeiro ponto é reconhecer que o brasileiro é um povo empreendedor por si só. Então, quando você olha a palavra empreendedor de forma mais ampla, né, aquele que tem o próprio negócio e busca os seus próprios fins de produção, né, a gente descobriu que nos últimos anos cresceu para quase 40% da população economicamente ativa, mais de 30 milhões de brasileiros que hoje têm sua própria loja, que tem sua própria confecção, o seu próprio salão, o seu próprio negócio. Né? Mas a gente está aqui hoje para falar de um tipo muito específico de empreendedorismo, que é o empreendedorismo de inovação, de disrupção tecnológica, novo modelo de negócio, né, que são as startups. Então, dependendo da base de dados que a gente olhou, a gente achou mais de 8 mil, às vezes 10 mil startups no Brasil, né, entregando mais de 30 mil pessoas, né, uma comunidade extremamente vibrante, que recebeu mais de $1 milhão de investimento no ano passado. Né. Obviamente, tem muitas dessas empresas, desses talentos estão em São Paulo, mas a gente também descobriu que existem mais de 25 hubs de inovação e empreendedorismo no Brasil, né, e que essas milhares de startups estão sendo suportadas por centenas de instituições, né, sejam elas anjos, VC funds, PE funds, né, incubadoras, instituições de ensino. E essa página que foi feita antes do anúncio da semana passada, né, do SoftBank comprometendo 5 bilhões de dólares de investimento na América Latina. Né? Então a gente achou uma multiplicidade de hubs, BH, Rio de Janeiro, algumas cidades já foram citadas hoje, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Salvador. Né? Essas fintech, essas startups distribuídas por todos os ramos da economia brasileira, tá? Trazendo uma série de inovação tecnológica, hoje muito baseado, enviesado para dados, Big Data, Business Analytics, IoT, Internet of Things, né? E obviamente muito na nuvem já. Mas o mais exciting, né, é o que está acontecendo com o motor, né, o combustível para esse crescimento, o combustível dessas empresas, que é o funding. Né. Esse aqui é o gráfico da quantidade de dinheiro investida por VC funds no Brasil. Você vê que nos últimos 3 anos esse número dobra ano após ano, né, e hoje, como eu comentei, em 2018, mais de $1 bilhão investidos por VC funds no Brasil e mais de $1 bilhão investidos por angel investors. Tá? E com tudo isso acontecendo, a gente celebrou as nossas primeiras 8 unicórnios, nossos primeiros 8 unicórnios ano passado, usando uma definição ampla da palavra unicórnio, mas todas as empresas que nasceram em startups e valem mais de $1 bilhão hoje. Né? As últimas duas ali fizeram IPO, são capital aberto, então esses valores são da época que a gente produziu o relatório, já mudou, a Stone está maior que a PagSeguro, está maior que a própria Cielo, está valendo 10,5 bilhões hoje de dólares. Né? Então, a gente tem aqui nessa página, consolidado em 2018, mais de $25 bilhões em equity value das startups que começaram no Brasil nos últimos 3, 4 anos. Né? E algumas coisas que a gente precisa celebrar também,
que não são simplesmente a replicar modelos de negócio que funcionaram lá fora no Brasil. Tem modelos de negócio e inovações muito próprias que o Brasil está exportando para o mundo, como é o caso da Gympass. E aí a gente se pergunta, puxa, como excited should we be? Né? Isso aqui é uma bolha ou é só o começo? Né? Acho que esse gráfico ajuda a gente a entender que, puxa, tem um longo caminho pela frente, isso é só o começo. Né? Então isso aqui é a porcentagem de investimento de VCs como proporção do PIB. Tá? E você vê que o Brasil, esse número é 10 vezes menor do que nos Estados Unidos. Então quando você para pensar, se você pensar que já como porcentagem do PIB é 10 vezes menor, os Estados Unidos é uma economia 10 vezes maior que a gente, nossa, né? A gente está investindo 100 vezes menos que os Estados Unidos nesse tipo de inovação e disrupção. Ou seja, não adianta também esperar milagre e ver o nome de um monte de empresa brasileira entre as top empresas de tecnologia do mundo, como é dos Estados Unidos e da China. Então, a gente acredita que esse número vai continuar crescendo e ele precisa, ela precisa inverter essa proporção se a gente quer ver o Brasil na liderança de inovação, produtividade, tecnologia. Né? Não só isso, como a gente precisa atrapalhar menos o nosso empreendedor. Né? Então, o Brasil continua sendo uma economia pouco pro-business, ainda estamos além do 100º no ranking de Ease of Doing Business. Né? É super difícil, todo mundo já sabe, já ouviu quanto é difícil abrir uma empresa no Brasil, e pior do que isso, é muito difícil fechar uma empresa no Brasil. A burocracia é enorme, né? Os custos são até 50% maiores do que abrir uma empresa, você precisa 5 anos de demonstrativo financeiro, certificado que já venceu, fora toda a discussão de liability na pessoa física do fundador. Então isso aqui é uma quantidade enorme de areia na engrenagem da inovação, né? Do test and learn, de permitir que o empreendedor abandone uma ideia e comece uma empresa e uma ideia nova. Então isso é um pouco do que a gente descobriu sobre o ambiente de empreendedorismo, e aí a gente foi fazer um deep dive setorial, que é a terceira lente, os setores e as indústrias, né? E a gente olhou justamente, como nessa primeira edição do relatório, as 4 indústrias que estão focadas aqui na conferência, então serviços financeiros, health, saúde, educação e governo. Né? Hoje aqui a gente vai fazer um deep dive só nos serviços financeiros por questão de tempo, e eu convido vocês a olhar educação, saúde e governo em mais detalhe no relatório, que vai ficar público assim que acabar essa apresentação. Então, entrando em serviços financeiros como setor, começamos com a boa notícia que é um setor extremamente saudável no Brasil, né, que apesar de tudo que aconteceu na economia, os ativos e as receitas cresceram acima do PIB, né? É um setor que buscou eficiência e reduziu seus cost to incomes significativamente nos últimos anos, né? E aquele último gráfico é a soma do lucro dos 5 maiores bancos do Brasil nos últimos 5 anos, crescendo em double digits. Né? ROEs da ordem de 14%, 15%, então é uma indústria extremamente saudável, que é positivo pelo Brasil e é uma oportunidade per se para as fintechs. Né? Não só isso, como uma indústria extremamente concentrada. Né? Você vê 82% dos ativos bancários nos 5 maiores bancos, 63% dos prêmios de seguros nas 5 maiores seguradoras, mas não é por isso que você não vê alguns setores, né, que seja pela concatenação de inovação, tecnologia e regulação, né, abrindo espaço muito grande para hackers, né, para fintechs. Então você vê na indústria de adquirência, saindo nos últimos 8 anos de 1% de market share de transações de attackers para 28%, e é nesse universo que nascem 2 das 8 unicórnios que a gente comentou agora, né, a Stone e a PagSeguro. Mas não só das receitas e da concentração atual e dos lucros atuais está a oportunidade para as fintechs. Tem muita oportunidade de aumentar a penetração, a inclusão financeira no Brasil. Então ainda tem muita receita futura por vir. Acho que parte do que os modelos de adquirência mostraram é que dá para penetrar uma camada dos estabelecimentos e da população que não estava aceitando o cartão de crédito. E aqui é a mesma coisa. Então a gente vê que o Brasil ainda tem 25% da população não bancarizada, e independente do produto que você olha, quando você compara com um mercado desenvolvido, a nossa penetração é pelo menos metade do que é a penetração de produtos em outros mercados. Né? Então, crédito, né? A gente está menos do que 50% penetrado nos Estados Unidos. Mesmo crédito de longo prazo é pior ainda, nosso crédito tem uma maturidade mais baixa. Investimentos, seguro, né? Puxa, mesmo quando eu tiro o seguro obrigatório da conta, a nossa penetração de seguro automóvel no Brasil é 23% da frota, comparado com números de 80% em outros mercados.
E não é à toa, dado esse ambiente concentrado, saudável, né, atrativo, e com oportunidade de crescimento e inclusão financeira, que o número de fintechs saiu de 50 para 400 nos últimos 3 anos. Né? E é o setor onde a gente comemora 3 dos nossos 8 unicórnios. Né? E, obviamente, essa disrupção está distribuída em diferentes produtos e segmentos, e assim como no resto do mundo, com alguma concentração, em primeiro lugar, em pagamentos, B2C, depois em empréstimos e pequenas empresas. Né? E o que a gente fez aqui foi compilar um vídeo rápido, né, e elegemos alguns campeões de inovação e disrupção em serviços financeiros para comentar um pouquinho os grandes números e que benefícios eles trouxeram, que inovação eles trouxeram para o consumidor. Bom, com isso eu queria terminar a nossa apresentação com um resumo de como a gente se sentiu depois que a gente terminou de compilar todos esses dados e pensou um pouco sobre esse relatório. Né? A gente se sente uma mistura de entusiasmado com esperançoso. Né? Então, excited and hopeful. Né? Entusiasmado com um consumidor ávido consumidor de mídia digital que a gente tem e ready for the digital disruption. Né? E hopeful, né? Esperançoso de que ele vai mudar seu comportamento e começar de fato a transacionar e comprar online. Né? Entusiasmado com o que a gente descobriu dos hubs de inovação, nosso ecossistema de empreendedorismo, entusiasmado com os nossos unicórnios, né? E esperançosos que este ecossistema vai ser sim um motor de transformação da produtividade do Brasil nos próximos anos. Né? E por fim, entusiasmados com os indicadores econômicos recentes e esperançosos que seja de fato um ponto de inflexão para uma nova era de crescimento e prosperidade social. Né? E eu vou terminar com um quote que eu gosto muito, é famoso, acho que a maioria de vocês deve conhecer, do Bill Gates, de que a gente sobreestima o poder da disrupção da tecnologia nos primeiros 2 anos e subestima a disrupção no longo prazo, né, em 10 anos. E aqui, fazendo uma reflexão com o que a gente viu, né, que tomara, né, que o que a gente viu nos últimos 2 anos, seja indicador financeiro, seja o investimento no ecossistema de empreendedorismo, seja os nossos unicórnios, que isso seja só a pontinha do iceberg, só os primeiros 2 anos de uma disrupção muito maior de produtividade, tecnologia e inovação no Brasil. Acho que a gente tem que terminar. Obrigado. Wait. Bom, obrigado, João da Nicola. I just want to say a really quick thing in English, as a quick common language here. We're incredibly excited about the Brazil Digital Report. This is going to be the first time that we have a single aggregated database on Brazil. This is going to fuel decision making all around the world. So thank you guys for putting this together. We really appreciate it, and we would like to, the other way, and we would like to ask everybody who's in the room here, if we could go to the last slide please, which I don't see here, to share it with your network. It's in your email right now, whether you're a Portuguese email list or English email list. It's on Twitter, it's on Facebook, it's on LinkedIn. So please do share it with your network. This is an incredible tool, and it's a big part of the legacy of Brasil at Silicon Valley. Obrigado, gente.